Hoje é 15 de maio de 2020, sexta-feira de manhã, são 7 horas e 52 minutos. Eu vou dar início à aula sobre competência residual extraordinária. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui com vocês, tá? Para recordar a aula passada e aí a gente inicia essa aula de hoje, tá ok? Então, olha só. Competência tributária é a aptidão conferida pela Constituição Federal às questões políticas de direito público interno para, mediante lei, instituírem tributos. Então, sempre que a Constituição Federal apontar para uma pessoa política e falar que essa pessoa política ela tem competência para instituir tal tributo, a pessoa política pode instituir. Mutatis mutandis, né? Se a pessoa política não possuir competência tributária, ela não vai poder instituir o tributo. Eu falei para vocês, né? No Brasil, a pessoa política só pode instituir o tributo se possuir uma autorização constitucional, né? Se possuir essa aptidão constitucional, que é o que nós chamamos de competência tributária, ok? Bom, aí eu analisei a competência tributária dos impostos, né? Falei para vocês que existem 7 impostos de competência da União, 3 de competência dos estados, 3 de competência dos municípios. E disse que todos os impostos de competência dos estados e dos municípios também são de competência do Distrito Federal. Aí depois mostrei para vocês que todas as pessoas políticas possuem competência tributária para instituir taxas e contribuições de melhoria, que as contribuições sociais são de competência somente da União, com aquela exceção da contribuição exigida do funcionário público quando a pessoa política tem um instituto de previdência social para financiar a aposentadoria dos seus servidores. A CID e as contribuições de intervenção de categorias profissionais são de competência exclusiva da União. Contribuição de iluminação pública é competência dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. O empréstimo compulsório, que é competência da União. Aí aqui eu mostrei para vocês a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa, tá ok? Esse é um conceito muito importante, tá? Competência tributária é a aptidão que a pessoa política tem para criar leis que instituam tributos. E a capacidade tributária ativa é a aptidão que uma pessoa tem para figurar no polo ativo da relação jurídica tributária. Geralmente, quem institui o tributo é quem exige o tributo, ou seja, geralmente, a mesma pessoa que tem a competência tributária tem a capacidade tributária ativa, mas não necessariamente, tá? Pode ocorrer de uma pessoa ter a competência e a outra a capacidade tributária ativa. Bom, dito isso, gente, faltou falar aqui de 2 competências da União. Eu acho que a residual eu falei, não falei da extraordinária, não é isso? Bom, vamos falar das 2, tá? Então, o artigo 154 da Constituição Federal confere 2 competências tributárias à União, a chamada competência residual e a chamada competência extraordinária. Na competência residual, a União pode criar tributos ou contribuições para o financiamento... Desculpa. Na competência residual, a União pode criar novos impostos e novas contribuições para o financiamento da Seguridade Social, não previstas na Constituição. Aqui é a única possibilidade de uma pessoa política criar um tributo sem previsão constitucional. Então, aqui, a União vai criar um novo imposto ou uma nova contribuição para o financiamento da Seguridade Social que não esteja previsto na Constituição. Mas, para tanto, ela tem que obedecer a 4 quesitos, sendo 1 de ordem formal e 3 de ordem material. Ok? Então, o quesito de ordem formal é a lei complementar e os 3 quesitos de ordem material são que esse novo imposto, essa nova contribuição, não pode ser cumulativo com já existentes, não pode ter o mesmo fato gerador ou a mesma base de cálculo dos já existentes. Então, vejam vocês aqui que, na verdade, o artigo 154, inciso 1 da Constituição, confere competência residual à União para instituir novos impostos. E o 195, parágrafo 4º da Constituição, confere a competência para
criar novas contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Aqui, a União também deverá instituir o tributo via lei complementar, tá ok? Então, aqui nós terminamos as 4 hipóteses em que a Constituição exige lei complementar para a instituição de tributos. Vocês se lembram quais são elas? O empréstimo compulsório é por lei complementar também, né? Empréstimo compulsório, Grandes fortunas. grandes fortunas é a segunda. O uso da competência residual para criar novos impostos é a terceira. E o uso da competência residual para criar novas contribuições para o financiamento da Seguridade Social é a quarta. Ah, tá. Okay? Então, nós temos aqui as 4 situações em que a Constituição exige lei complementar para instituir um tributo. A competência residual da União, a União evita ao máximo utilizá-la. Por quê? Porque ela tem medo de criar um novo imposto, uma nova contribuição, ela tem medo de fazer uso dessa competência residual e depois desse novo imposto, essa nova contribuição ser declarada inconstitucional. Por quê? Porque ele não pode ser cumulativo, não pode ter o mesmo fatiador, é a mesma base de cálculo dos já existentes. Eu recordo até que a aula passada perguntaram para mim por que era não cumulativo, né? Acho que foi a Luísa. Então, fica na dúvida, né? Fica no ar isso daí. Então, quando a União quer criar um novo imposto ou uma nova contribuição, o que ela faz? Em vez de ela usar a sua competência tributária residual, ela faz o seguinte: ela promove uma alteração no texto da Constituição. Ela vai lá, altera o texto da Constituição, a Constituição passa a prever esse imposto, essa contribuição nova que ela quer criar, e ela vai lá e cria por lei ordinária, ou até mesmo por medida provisória, conforme o caso. Foi o que ocorreu, tá, gente, no caso da CPMF, aquela contribuição provisória sobre movimentação financeira. Em vez da União criar a CPMF através da competência residual, o que a União fez? Ela criou a CPMF, mas antes, né, o Congresso Nacional emendou a Constituição, passou a prever a CPMF e aí ela foi lá e criou. Tudo bem? Então, a União ela tem muito receio de fazer uso da sua competência residual. Bom, agora vem a competência extraordinária. Presta atenção, gente. Competência extraordinária é somente em casos de guerra ou na sua iminência. Ok? Então, em caso de guerra ou na sua iminência, veja só, a nação brasileira corre perigo. Ok? O Brasil está sendo invadido, outro país declarou guerra ao Brasil. Nesse momento, todos os esforços são válidos para fazer frente às despesas extraordinárias acarretadas pela guerra. Então, caso o Brasil esteja em guerra ou na iminência de guerra, o artigo 154, inciso 2 da Constituição, permite à União criar impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária. Essa é a chave para você entender competência extraordinária. Veja só, a Constituição permite à União criar impostos compreendidos ou não em sua competência tributária. Ou seja, aqui a Constituição está permitindo à União invadir a competência tributária das demais pessoas políticas. Aqui, a Constituição está permitindo à União criar o IPTU federal, criar o IPVA federal, criar o ITBI federal. Tá ok? Por que a Constituição permite isso? Porque o país está em guerra, quem tem que defender o país é a União através das Forças Armadas, e as Forças Armadas e a União precisa de dinheiro para custear essas despesas extraordinárias decorrentes da guerra. Então, olha só que interessante. O Brasil está em guerra ou na iminência de guerra. E aí isso gera despesas extraordinárias. Aí o que a União faz? Usa sua competência extraordinária, institui um imposto fora da sua competência tributária, invade a competência tributária das demais pessoas políticas,
pega o dinheiro arrecadado com esse imposto e utiliza para cobrir as despesas extraordinárias da guerra. Agora, se a guerra acabar, aí também essa competência tributária se esvai, está me entendendo? Então, lá, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, veja que interessante. Terminar a guerra, e aí as despesas extraordinárias de guerra vão caindo, e aí, então, também essa competência tributária tem que ir se esvaindo. Tá ok? Alguma dúvida quanto à competência extraordinária? Professor, mas então não é imediatamente quando a guerra acaba? Porque, por exemplo, se ainda estiver arrecadando para coisa que já gastou, mas ainda tem que pagar, o imposto ainda vai existir ou não? Realmente, porque aqui fala, né? Criar impostos extraordinários com pedidos sobre os quais serão suprimidos gradativamente, cessada as causas de sua criação, né? Eu acho que se terminar a guerra, mesmo terminando a guerra, devemos ter despesas extraordinárias delas decorrentes, né? Enquanto nós tivermos despesas extraordinárias decorrentes da guerra, aí nós teremos essa competência aí, tá? Viu? Vamos ver aqui, eu acho que eu resumi, ó. Artigo 154, inciso 2. Na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários com pedidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente. Eu copiei o artigo todo. Então, aqui tem uma dúvida muito grande da doutrina, que é o seguinte: o que a União vai fazer com esse dinheiro arrecadado? Ela vai cobrir as despesas extraordinárias da guerra? Acho que é para isso, né? Então, mas veja bem, se for isso, daí não é um imposto, é uma contribuição, certo? Porque daí você tem a destinação específica, entendeu? Então existe uma grande discussão na doutrina. Pô, será que isso aí é imposto mesmo? Se você falar que a União tem que pegar esse dinheiro e utilizar para cobrir as despesas extraordinárias do caso da guerra, aí não tem jeito. Aí é uma contribuição. Entendi. Tá? Então, outros dizem que não, que é uma situação sui generis, que a União, nós estamos em guerra, a União vai ter aumento de despesas de todas as espécies, e ela pode escolher sua competência tributária e fazer o que bem entender com o imposto. À medida que a guerra acaba, aí também a competência tributária se esvai. Ok? Tá, obrigada. E a Constituição está sendo bem enfática, né, Amanda? Ela está falando assim, gradativamente, né? Não é imediatamente, né? Onde é que vocês confundem e onde é que vocês erram? Em quais situações a União pode instituir empréstimo compulsório? Vou colocar na tela para vocês. Ó. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa, sua iminência. Aqui está bem claro, tá vendo? Aqui está bem claro que o dinheiro arrecadado com empréstimo compulsório vai ser utilizado para atender as despesas extraordinárias decorrentes da calamidade pública ou da guerra. Aqui eu não tenho dúvida que é destinado, tá ok? A dúvida está lá no 154. Eu particularmente entendo que não é destinado, tá? Eu particularmente entendo que ali é uma situação excepcional, que o país está em guerra e a União vai instituir impostos para cobrir o aumento de suas despesas, seja de que ordem for. Tá? Então, mas voltando, onde é que vocês erram? Tá? Gente, eu tenho 3 situações em que é possível instituir um empréstimo compulsório. Quais são elas? Calamidade pública, guerra e investimento público. Ok? Agora, a competência extraordinária eu só posso instituir em caso de guerra. Então vejam que isso aí causa muita confusão na cabeça de vocês, tá? Toma cuidado, tá? Porque assim, competência extraordinária é somente em caso de guerra ou na sua iminência. Empréstimo compulsório é no caso de guerra na sua iminência, mas também é no caso
de calamidade pública ou necessidade de realização de investimento público de caráter urgente, relevante, interesse nacional. Tudo bem para vocês? Uhum. Professor, o que seria um investimento de necessidade? Investimento público de caráter urgente, relevante, interesse nacional. Vou te dar um exemplo, Amanda. Construção de hospital para atender os pacientes de Covid. Tá vendo? É um investimento público, é urgente e tem interesse nacional, porque a pandemia pegou o Brasil todo. Tá, obrigada. Um exemplo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem possui competência tributária para instituir o ICMS? Os estados e... Tirar aqui o slide, senão o slide está respondendo, né? Foi o professor Mané, né? Vamos lá. Quem tem competência tributária para instituir ICMS, gente? Estado, não é? Só os estados? Estado, Alguém falou aí? Distrito Federal. Então, a rigor, a competência tributária para a instituição do ICMS foi atribuída pela Constituição Federal aos estados e ao Distrito Federal, não é? Uhum. Mas aí vem a minha pergunta para vocês. A União não pode instituir o ICMS? Sim, Pode, agora se você for, Se ela pegou, hein? puder invadir a competência dos outros entes públicos, daí ela vai poder. Ela pode. Competência extraordinária, ela pode. Exatamente. Então, veja, ó, essa aqui derruba todo mundo, tá? Aqui derruba todo mundo. Então, primeiro quando eu pergunto quem tem competência para instituir o ICMS, o cara vai lá e fala, os estados. Esse já morreu na praia, porque ele se esqueceu do Distrito Federal. Agora, na verdade, a União também pode instituir o ICMS. E olha, vou dizer para vocês, a União pode instituir o ICMS em duas situações, tá? A primeira é fazendo uso da sua competência extraordinária em caso de guerra. E a segunda é o seguinte, gente. Vocês já ouviram falar em territórios? Não é da época de vocês, tá? Mas o Brasil, antigamente, ele possuía territórios. Então, Roraima era um território e o Amapá era outro território. O que é um território? É uma parte que não faz parte de nenhum outro estado? Tipo uma... Então, é uma porção de terra que pertence à República Federativa do Brasil, mas não pertence a nenhum estado. Então, no território, na verdade, quem administra o território é a União. Quem faz as vezes do estado no território é a União. Então, vamos imaginar que seja criado o território do Rio Negro. Vamos dividir o estado do Amazonas, né? Vamos diminuir o estado do Amazonas, vamos criar ali o território do Rio Negro, que é um território ali na Amazônia que passa a ser administrado pela União. Não vai ter ICMS lá? Não vai ter tributo estadual lá? Vai. Só que quem é que vai instituir? É a própria União, porque ali não há Estado. Tudo bem? Então, olha só que interessante, tá? A resposta. Ó. A rigor, a competência para instituir o ICMS pertence aos estados. A competência tributária, né? A rigor, a competência tributária para instituir o ICMS pertence aos estados e ao Distrito Federal. Porém, a União também poderá instituí-lo extraordinariamente ou caso um território da União venha a ser criado. Ok? Então, quando vocês falarem em tributos estaduais, vocês não podem esquecer de que, apesar daquele imposto ser de competência estadual e distrital, a União também poderá instituí-lo em caso de guerra ou na caso de existência de um território.
Tudo bem? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Pois não. Eu fiquei em dúvida na parte que você estava falando do serviço iminente e urgente. Serviço? No serviço não, Ai, é que você estava falando do hospital. Ah, Aí tinha que ser iminente, urgente, nacional. Isso é dentro da competência extraordinária, né? não. Isso aí é para Não, instituição de empréstimo compulsório. compulsório. Ah, tá. É isso que Então, eu o tô empréstimo compulsório pode ser instituído para cobrir despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou da guerra, ou para a verdade. realização de investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional. Na competência extraordinária não tem nada de especificando, né, na Vendo verdade. não, tá vendo como isso confunde vocês? Ó? Eu acabei de explicar e você já confundiu. É normal, gente. Eu vejo muito isso nas provas, tá? As pessoas confundem, tá, a competência extraordinária com o empréstimo compulsório. Eu pergunto competência extraordinária, eles colocam lá em caso de calamidade pública. E, na verdade, não é, só em caso de guerra. Ok? Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Quem tem competência tributária para instituir o ISS? Os municípios e o Distrito Municípios. Federal. E o Distrito Federal. Só? E a União. No caso de... No caso de território, a União também é imposto municipal ou estadual? Então, aí, Amanda, veja bem, o território tem município, porque se não tiver município no território, da União também pode instituir ISS lá, entendeu? Se bem que se não tiver nem município, também não sei por que vai instituir ISS, né? Mas é possível, tá? Porque, veja bem, se eu não tiver município no território, aí é possível também que institua ISS. Então, a rigor, a competência tributária para a instituição de ISS pertence aos municípios e ao Distrito Federal. Porém, a União também poderá instituí-lo, fazendo uso da sua competência extraordinária, no caso de guerra ou na sua iminência, ou caso exista um território na República Federativa do Brasil que não tenha município. Essa é uma situação muito peculiar. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer, entendeu? Um território sem município, né? Porque no Brasil, você sabe que tem territórios que são maiores que países da Europa, né? Mas é possível, é juridicamente possível. Tudo bem? Dúvidas, gente? Tudo bem. Beleza. Então, vamos passar para a aula de hoje. A gente vai falar sobre características das contribuições tributárias, tá ok? As contribuições, ó. Eu tô meio dormindo ainda, gente, desculpe. Características da competência tributária, tá? Então, presta atenção aqui, porque isso aqui seria tema de nosso seminário, né? Tinha um seminário que a gente ia falar sobre isso, tá? Então, eu vou falar das características e vou falar do entendimento do professor Paulo de Barros Carvalho e do professor Roque Antônio Carrasa, ok? Gente, uma das características da competência tributária é a indelegabilidade. O que é indelegabilidade? Alguém sabe? É não poder delegar. Competência exclusiva, né? Não. Veja bem, Não? competência exclusiva é quando aquele tributo é de competência exclusiva de uma pessoa política, tá? Quando a gente fala competência exclusiva, a gente vai falar o seguinte, ó, somente aquela pessoa política pode instituir aquele tributo. E aí nós vamos tratar isso, mas vamos tratar isso como privatividade. É a última lá, tá? Então, olha só. O que é competência tributária? É a aptidão que a Constituição confere à pessoa política para instituir quê? tributo. De que forma? Instituir tributo. Mediante lei. Mediante lei.
Olha só, competência tributária é uma aptidão conferida pela Constituição Federal às pessoas políticas para, mediante lei, instituírem tributos. Beleza. Essa competência pode ser delegada a uma outra pessoa? Pode. Pode? Mais uma das características é a indelegabilidade. Mas não tem alguns casos que a União passa a competência para o município? Eu vi também, assim. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Olha aqui, ó. Competência tributária e capacidade tributária ativa. Ah, a capacidade tributária que ela passa. Entendeu, Natália? O que é delegável é a capacidade tributária ativa. Essa é delegável, mas a competência tributária, que é uma atividade legislativa, não é delegável. Ok? Então, vejam só. Se eu O que é quiser... delegável, então, é a possibilidade de cobrar o tributo. Exatamente. Que é o que ocorre com os sindicatos, que é o que ocorre com os órgãos de classe e que é o que pode ocorrer com os municípios com relação ao ITR, que é o Imposto Territorial Rural de competência da União, que a Natália bem lembrou aí. Então, veja, o ITR é competência da União. Quem cria a lei? Quem estabelece a hipótese de incidência, base de cálculo, alíquota, é tudo a União. Agora, se o município fizer um convênio com a União, aí o município vai lá e pode exercer a capacidade tributária ativa. Tudo bem? Entenderam, gente? Veja que é interessante essa característica, porque daí a gente volta na capacidade tributária ativa, entendeu? Eu tenho que ter explicado capacidade tributária ativa antes para vocês, para ficar bem claro na cabeça de vocês. O que é delegável é a capacidade tributária ativa. Porque, gente, a competência tributária é uma atividade legislativa, né? Eu não posso delegar, né? Imaginou, a Prefeitura de Taubaté vai delegar para o sindicato a competência para criar uma lei? Impossível isso, né? Tudo bem? E vejam, os dois autores que eu estou citando aí concordam que a indelegabilidade é uma característica da competência tributária. Incaducabilidade. O que é caducabilidade? Você perde esse direito pelo não exercício? Opa, quem falou aí? Só que nesse caso ele não perde o direito pelo não exercício, não é isso? Quem que falou? Eu, Maria Carolina. Bom dia, Maria Carolina, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Exatamente. Né? Eu diria que a caducabilidade é o destino de todos nós. É a morte. Né? Todos nós vamos morrer um dia, não é isso? É a única certeza que nós temos. Então, quando o direito caduca, quer dizer que o direito morreu. E aqui a incaducabilidade é uma característica da competência. Por quê? Porque a competência não caduca. A Constituição foi criada em 1988, ou seja, há mais de 30 anos atrás. Né? Até hoje, a União não exerceu sua competência tributária e criou o imposto sobre grandes fortunas. Perdeu esse direito? Não. Não. Vai perder algum dia esse direito? Não. Não. Porque a competência tributária possui a característica da incaducabilidade. E os dois autores em questão aí concordam com essa característica. Tudo bem? Irrenunciabilidade. O que seria isso? O que seria a irrenunciabilidade, gente? Que a pessoa política não pode renunciar do tributo? Não é renunciar. No caso, a Constituição ela estabelece a competência da pessoa política e ela não pode renunciar a essa competência que a Constituição instituiu para ela? Isso. Então, aí, quem está falando antes, Amanda?
Né, Amanda? Então, veja bem, não é que eu não posso renunciar do tributo, tá? Eu não posso renunciar à minha competência tributária, tá me entendendo? Então, assim, a Constituição confere competência tributária para o município do ISS. Daí vem o município e fala, eu renuncio a essa competência tributária, não quero mais. Não pode. Tá bom? Bom, então olha só. Com relação à indelegabilidade, à incaducabilidade e à irrenunciabilidade, não há dúvidas de que as três características que essas três hipóteses são características da competência tributária, tudo bem? Não há dúvidas quanto a isso. Nossos problemas começam com a facultatividade, com a inalterabilidade e com a privatividade. Olha só, o que é facultatividade? Gente, a competência tributária é um direito das pessoas políticas ou é uma obrigação? É É um um direito. Nossa, como que é? É É um um direito. direito. É um É direito? obrigação. É obrigação, brother? Não, é um direito. Ela possui, mas ela não tem obrigação de exercer. Ela tem a faculdade, ela exerce se ela quiser. Tanto que a União, até agora, não instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Teve uma É voz. verdade, é um direito. Você altera seu posicionamento? Altera. Então, olha É só. isso que a Dulcinea falou. Está facilmente conversível, hein, meu? Você está bem adestrado, viu? A mulher falou, você já obedeceu, já na hora, já. Não, que eu tô acompanhando aqui também. Presta atenção, gente. Vamos lá, vamos discutir isso daí. Ó, aqui eu entendo também que a competência tributária é uma faculdade, não é uma obrigação. Okay? Agora, a gente tem um problema porque a lei de responsabilidade fiscal, que é aquela que vocês vão fazer o trabalho, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que se a pessoa política não instituir todos os tributos da sua competência, ela não pode receber verbas da outra pessoa política, tá? Então, vocês vão estudar lá na rede de responsabilidade fiscal que ela acaba penalizando a pessoa política que não institua todos os tributos da sua competência. E tem uma discussão jurídica para saber se esse dispositivo é constitucional ou não, porque ele dá a entender que a competência tributária seria uma obrigação. Porque se você penaliza um ente que não exauriu a sua competência tributária, isso quer dizer que ela é obrigatória. Concorda comigo? Eu não posso ser penalizado por não ter feito algo que eu tenho a faculdade de fazer. Eu só posso ser penalizado por não ter feito algo que eu tenho a obrigação de fazer. Tá? Agora, tirando fora essa questão da lei de responsabilidade fiscal, que ela também é importante, tanto o professor Paulo de Barros Carvalho quanto o professor Roque Antônio Carrasa, eles vão entender que o ICMS não é facultativo, que o ICMS é obrigatório. Por que o ICMS é obrigatório? Porque nós vamos ver lá para frente o ICMS ele vai incidindo em todas as etapas de produção e o ICMS incide em operações entre estados. Então, os dois autores eles concordam na seguinte afirmativa. Se um Estado membro da federação não instituir o ICMS, isso poderá causar prejuízos sérios a todos os Estados membros. Então, eles entendem que, pela sistemática do ICMS, que eu ainda não expliquei para vocês, tá? Todos os Estados membros da federação têm a obrigação de instituí-lo, tudo bem? Aliás, gente, tanto é verdade isso que quando um Estado membro da federação institui o ICMS, mas dá uma isenção muito grande, tá? Você acaba tendo aquele problema da guerra fiscal. Só que, veja só que interessante. Para o professor Paulo Barros Carvalho, ele fala o seguinte. Bom, se facultatividade é uma característica da competência tributária, e eu reconheço que o ICMS é obrigatório,
que o exercício da competência tributária sobre o ICMS é obrigatório, então ele fala o seguinte: há exceção. Se há exceção, não há regra. Então, a facultatividade, para mim, não é uma característica da competência tributária. Por quê? Porque existem exceções. Já o professor Roque Antônio Carrasco, ele vai dizer o seguinte: não, a facultatividade é uma característica da competência tributária, com uma única exceção, que é o ICMS. Que o professor Roque Carrasco, ele fala que é a exceção que confirma a regra. E o professor Paulo Bastos Carvalho fala, não, se tem exceção, então não há regra. Eu não posso dizer que a facultatividade é uma característica da competência tributária. Eu tenho a competência do ICMS, que não é facultativa, é obrigatório. Entenderam a discussão entre os dois professores? Entendi, professor, mas não faz sentido, porque quase tudo tem exceção. Se fosse assim, nada ia ter regra, então. A opinião do Paulo de Barros Carvalho. Sei lá. O Paulo de Barros Carvalho ele é muito rigoroso na linguagem, né, que ele utiliza. Então, ele fala assim, olha, eu não posso dizer que a facultatividade é uma característica que abrange toda a competência tributária, porque há exceção do ICMS. Aí vem o Roque Carrasco e fala, não, a facultatividade é uma característica da competência tributária, mas possui uma exceção, que é o ICMS. Na verdade, é uma questão muito mais metodológica do que uma discussão jurídica em si, porque o que é relevante para o jurídico, eles concordam. Quer dizer que todas as competências tributárias são facultativas, com exceção do ICMS. Tá ok? Tá. Vamos lá. Inalterabilidade. Ou seja, eu posso alterar o quadro das competências tributárias? Vamos pegar aqui o dos impostos. Eu posso mexer aqui, gente? Não. Não posso, Dulcinea? Não pode. Não posso fazer uma emenda à Constituição e tirar um imposto daqui e passar para cá, um daqui para lá? A Constituição não pode ser emendada? A Constituição pode ser emendada. Mas se for cláusula pétrea, só para melhorar como é que fala? O alcance da cláusula pétrea. Não. Vamos lá. Quais são as cláusulas pétreas? Questão de formação do Estado, forma de governo, os direitos individuais. Tá, vamos lá. São 4. Primeiro, o voto secreto, universal, periódico. Tem mais uma característica. Direto. Então, o voto direto, secreto, universal e periódico é a democracia, isso é cláusula pétrea. A separação dos poderes é cláusula pétrea. Os direitos e garantias fundamentais do homem, cláusula pétrea. Agora vem a forma federativa do Estado, também é cláusula pétrea. Então, vejam só, eu penso que o quadro de distribuição da competência tributária ele pode ser alterado pela Constituição desde que não atinja a cláusula pétrea da forma federativa do Estado. Esse é o raciocínio que você estava fazendo, não era, Dulcinea? Sim, porque senão pode afetar a autonomia. Qual autonomia? Autonomia financeira. Financeira. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos fazer uma engenharia aqui. O ITR, que é Imposto de Propriedade Territorial Rural, posso passar a competência tributária do ITR da União para os municípios? A competência, não. Não posso? Se você fizer uma emenda, pode, não pode? Então, pode desde que não afete o Pacto Federativo, não é isso? Desde que não tenda a abolir a forma federativa do Estado. Bom, eu falei aula passada para vocês que a União não está nem aí para o ITR, não foi isso que eu falei?
Falei que, a União arrecada muito pouco o ITR, não está nem aí. Metade do que ela arrecada com o ITR, ela já passa obrigatoriamente para os municípios. E se o município fizer um convênio com a União, ele fica com toda a arrecadação. Ou seja, se eu tirar o ITR da União e passar para os municípios, eu vou estar tendendo a destruir o Pacto Federativo? No caso do ITR, não. Não. Pelo contrário, eu acho que aí eu estou fortalecendo o Pacto Federativo. Por quê? Porque a gente sabe que a União é rica e a gente sabe que os municípios precisam de recursos. Então, se eu tirar o ITR da União e passar para os municípios, eu diria que eu estou fortalecendo o Pacto Federativo. Eu estou tirando da União o imposto que para ela não fede nem cheira e estou dando a oportunidade para os municípios aumentarem a sua receita tributária através do ITR, entenderam? O que, aliás, faz todo sentido, né, gente? Porque não tem sentido a União, que tem abrangência de todo o território nacional, cuidar de um tributo que vai incidir sobre a propriedade rural. Pô, isso tem que ser competência do município. O município é que conhece a sua zona rural, pô. Entenderam? Professor, no caso do ITR, não foi uma falha do legislador? Não, o caso do ITR foi assim. Eu expliquei ao passar para vocês. O ITR era competência da União. Quando veio a última reforma tributária, eles quiseram passar o ITR da União para o município. Só que daí houve uma pressão muito grande dos grandes proprietários de terra, né? Por quê? Porque eles ficaram com medo de passar o ITR da União para os municípios e os municípios criarem leis e instituírem o ITR caro. É a única coisa que me vem à cabeça, entendeu? Porque, veja só, o ITR, do jeito que ele está na mão da União, não tem problema nenhum para os proprietários de terra, porque é irrisório. Agora, o ITR sair da mão da União e vir para a mão do município, aí o município vai querer arrecadar, vai aumentar as alíquotas e eles vão pagar mais. É a única razão que eu vejo para ele não ter saído da União e ter passado para o município. Tudo bem? Tudo bem. Agora, e se eu tirar o ICMS dos estados e passar para a União? Aí estaria mexendo na autonomia financeira. Aí eu vou quebrar os estados, né? Porque falei ano passado para vocês, né, que de 85% a 90% da arrecadação tributária dos estados advém do ICMS. Se o ICMS for retirado dos estados, passar para a União, então os estados não poderão ter sérios apuros financeiros. Aí já é mais complicado. E olha, eu vou dizer para vocês, viu? ICMS, nós temos muito problema por ele ser competência estadual. Tá? Muitos problemas. Tudo bem, gente? Então, olha só. A inalterabilidade é uma característica da competência tributária. O professor Paulo de Barros Carvalho vai falar que não. Não, porque eu tenho competências que são inalteráveis, mas eu tenho outras que são alteráveis. Aí o professor Roca Haas defende que sim, apesar das exceções. Tá? A mesma coisa. E privatividade. Eu posso dizer que a competência tributária é privativa de alguma pessoa política? Gente, eu posso dizer que os impostos de competência dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, são privativos deles? A Amanda já fez assim com a cabeça. Não posso. Por quê? Eu acabei de dizer para vocês que todos os impostos de competência estadual, distrital e municipal também podem ser instituídos pela União. Tá ok? Não dá. Então, agora, existem privativos? Sim. Quais são privativos? A contribuição de intervenção do domínio econômico, a contribuição de interesse às categorias profissionais são privativos da União, ou exclusivos. E o empréstimo compulsório é exclusivo da União também. Tá ok? Só que, vejam, não é uma característica que abrange todos os tributos. Somente alguns deles possuem essa característica. Aí o Paulo Barros fala, bom, se somente algum deles possui essa característica, então essa não é uma característica da competência tributária. Aí vem o Carrasco e fala, não, é uma característica, mas que comporta exceções.
Tudo bem para vocês? Essa aula aqui eu gostaria de ter feito ela em sala de aula, através de uma discussão para vocês, para a gente debater sobre esse assunto, né, que eu considero ele bastante interessante, mas infelizmente não foi possível. Tudo bem? Gente, alguma dúvida sobre competência tributária? Eu vou encerrar ela aqui, tá? Vejam que é bastante importante esse tema. Eu diria para vocês que competência tributária é um dos cernes, né, do direito tributário brasileiro, tá? É uma das coisas que vocês têm que entender para começar a desenvolver o raciocínio jurídico tributário no Brasil. Existe uma questão sobre competência tributária que vai abranger o Simples Nacional, tá? Só que eu não vou falar agora para vocês, porque senão a cabeça de vocês vai dar um dangue. Eu prefiro falar no semestre que vem, tá legal? Bom, vamos falar agora então de imunidade tributária, tá? Gente, o que é imunidade tributária? Se vocês forem no livro do professor Paulo de Barros Carvalho, tá? E vocês forem estudar lá imunidade tributária, vocês vão ver que o professor Paulo de Barros Carvalho, antes de dar esse... um sandubinho. Então, antes do professor Paulo de Barros Carvalho elaborar esse conceito de imunidade tributária, tá? Ele critica várias acepções de imunidade tributária, tá, que estão na doutrina. Então, eu não vou entrar nesse detalhe com vocês aqui, porque a gente vai ficar falando, tá, várias teses. É um limite constitucional ao poder tributar. Existem várias teorias para procurar explicar o fenômeno da imunidade tributária, ok? Só que o professor Paulo de Barros Carvalho ele vai refutar cada uma dessas teorias e depois ele vai colocar a teoria dele, que é a que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então, assim, quem quiser estudar imunidade tributária a fundo, eu recomendo a leitura do capítulo do professor Paulo de Barros Carvalho, do livro dele, o Direito Tributário, sobre imunidade, tá ok? Gente, vejam só, a imunidade é o verso da moeda da competência. Se a competência tributária é a aptidão conferida pela Constituição Federal às pessoas políticas para, mediante lei, instituírem tributos, eu diria que a imunidade é a inaptidão, é a impossibilidade, bom dia, é a vedação. Eu diria que na imunidade tributária, a Constituição proíbe as pessoas políticas de instituírem tributos sobre determinadas situações. Estão entendendo? Alguma dúvida aí? Então, olha só. Vamos dar uma olhada no conceito do professor Paulo de Barros Carvalho aqui para vocês verem como ele é interessante. Ó, imunidade tributária é a classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas contidas no texto da Constituição da República e que estabelecem de modo expresso a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas. Veja como o professor Paulo de Barros ele é fera quando ele escreve. Você veja a forma com que ele escreve, né? O rigor que ele aplica à linguagem. Então, ó, nesse conceito, ele diz que imunidade tributária é uma classe de normas jurídicas determináveis, ou seja, que estão expressas no texto da Constituição da República e que estabelecem a incompetência das pessoas políticas para instituírem tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas. Tudo bem?
Eu acho que é bastante interessante esse conceito que ele utiliza, tá? E ele é bem elucidativo para nós, porque a imunidade seria uma incompetência expressamente instituída pela Constituição. Tá ok? Você poderia dar um exemplo dessa situação aí que é insuficiente? Estou tentando pensar aqui e não estou conseguindo. Então eu vou falar para você o seguinte. O ITR, quer ver? Ó, deixa eu até ver o artigo aqui. O ITR, ele incide sobre o quê, né? Sobre território rural. Sobre território rural, não é isso? Então, o ITR incide sobre a propriedade. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, o ITR incide sobre a propriedade territorial rural. Então, beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Passei uma vergonha outro dia aí na aula. Eu estava utilizando o slide que eu fiz há 10 anos atrás, depois que eu fiz um curso lá no mestrado. E aí tinha um slide que eu fiz e eu fui ler o slide e... Vamos lá. Olha aqui, Agora ó. a gente ficou curioso para saber o que tinha nesse slide. Não, tinha uma súmula do STF e eu, na hora, deu um branco em mim que eu falei, nossa, o que é isso aqui? Que eu não recordei na hora o assunto, entendeu? Daí eu dei um intervalinho para a turma e eu expliquei para eles. Eu falei para eles que eu estava emburrecendo. Não, mas isso é interessante, gente, porque olha só, é uma aula de direito internacional, direito tributário internacional, foi uma cadeira que eu fiz o mestrado. Mas, pô, isso fazem 10 anos. E de lá para cá, eu nunca mais estudei a fundo esse tema, entendeu? Eu só faço revisões periódicas anualmente. Então, você vai perdendo a conhecimento. É interessante isso daí. Só um pouquinho, só. Fala rápido. Olha aqui, ó, Néia. Posso te chamar de Néia? Pode, por favor. Porque eu vi aqui que... ó, artigo 153. Tá? A União, compete à União instituir imposto sobre. Tá? Aí, você vai lá e está escrito aqui, propriedade territorial rural, certo? Daí está aqui, ó, o imposto previsto no inciso 6, ou seja, o imposto territorial rural, não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. O que é isso? É uma imunidade? E daí está falando que não vai poder cobrar? Isso, Natália. Aí é uma incompetência. Exatamente. Então, olha só. A Constituição, no artigo 153, confere à União competência tributária para instituir o imposto que vai incidir sobre a propriedade territorial rural. Porém, esse imposto não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Então, você veja aqui que a Constituição, e aqui é uma imunidade condicionada. Não é que é condicionada, aqui é uma imunidade que, veja bem, a lei vai estipular o que é uma pequena gleba rural. E se eu for proprietário de uma pequena gleba rural, não tiver outro imóvel e explorar essa gleba rural, então aí, nesse caso, eu estou imune ao ITR. Veja, não é que a União cobra se quiser, ela não pode cobrar, porque ela não tem competência tributária para instituir uma lei que exija o ITR de um proprietário de uma pequena gleba rural que a explore e não seja proprietário de outro imóvel. Entendeu, Dulcineia? Entendi. Ficou claro Obrigada. agora? Ficou. Então, vocês vejam que a Constituição Federal
sempre que ela aponta e fala, ó, aqui não pode ter cobrança de tributo, o que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Ela está colocando uma imunidade. Ela está instituindo uma imunidade. Ok? Ela está instituindo uma imunidade. Entendeu? Imunidade não é sinônimo de isenção, né? Não, já vou explicar para vocês. Calma aí, já vou explicar. Não vamos colocar a carroça na frente do boi. Vou dar outro exemplo para você de imunidade aqui, ó. Professor, que o senhor acabou de ler, era o artigo que o senhor acabou de ler é 153? 153, parágrafo 4º. Obrigada. Porque, olha só, Amanda, o 153 ele está conferindo competência tributária para a União. Só que ele também estabelece imunidades, entendeu? Uma daquelas críticas que o professor Paulo de Barros faz, que ele faz o seguinte, tem gente que fala que a União dá a competência e depois retira com a imunidade. É verdade isso? A Constituição dá a competência e retira com a imunidade? Não é verdade isso, porque, veja bem, ela não deu e retirou nada, ela já estabeleceu. Então, eu diria para vocês que a competência tributária da União para tributar a propriedade territorial rural não engloba os proprietários de pequenas glebas que não sejam proprietários de outros imóveis que explodem aquelas pequenas glebas, tá me entendendo? Não é que eu dei e tirei, eu nem cheguei a dar. Entenderam? Olha aqui o 226 do Cineia. Esse aqui é importante, ó. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento é civil e gratuita a celebração. O que é isso aqui? É que não pode cobrar nenhum tipo de tributo sobre o casamento, a celebração do casamento. Quando você vai no cartório, qual que é o tipo de tributo que o cartório cobra de você? Taxa. Então você veja, e aqui é interessante esse exemplo, porque você veja, a imunidade ela pode alcançar uma específica espécie tributária. Pode ser imunidade a imposto, pode ser imunidade a taxa, pode ser imunidade à contribuição. Então você tem que saber quem está imune e a qual tributo ele está imune. Aqui no caso, o 226, ele está estabelecendo uma imunidade com relação a taxas. Ou seja, quem quiser casar, pode casar e não pode ser obrigado a pagar um tributo para casar. Ah, professor, mas eu casei, o cartório me cobrou uma taxa lá. Por que o cartório cobrou? Ah, porque ele colocou uma flor bonita em cima da mesa, porque ele foi até a sua casa, porque enfim, os cartórios, né, eles tentam, né, Inventam. Eles inventam coisas que as mulheres adoram, né? Esses bajulaquinhos, né? Vou colocar uma flor aqui, um negocinho ali, vamos arrumar, pá, vamos fazer uma coisa, né? Vamos simplesmente chegar lá, assinar o papel e casar, né? Porque se você chegar para o cartório e falar, eu quero casar, ele tem que fazer, ele pode te cobrar. Só que eles acabam criando um mecanismo para eles terem uma receita, tudo bem? Bom, agora, aluno meu não confunde imunidade com isenção. Isso é muito importante, hein? Não confundam imunidade com isenção. Veja bem, isenção é exercício da competência tributária. A isenção é o seguinte, a pessoa política, ela tem a competência tributária e quando ela exerce a competência tributária e institui o tributo mediante lei, ela vai lá e fala que determinada situação não vai ser alcançada pelo tributo. Aí ela está isentando.
Professor, então, no caso da imunidade, a imunidade seria uma coisa imposta pela Constituição, enquanto a isenção é uma faculdade do ente tributante? Perfeitamente, Carolina. Perfeitamente. É exatamente isso. A isenção é uma faculdade do ente tributante. E a faculdade é sempre instituída por Lei? por lei. E a imunidade está sempre na Constituição? Constituição. Exatamente. Então vamos lá. A União, ela Eu não entendi pode. essa última fala sua. A faculdade é instituída por lei? Veja bem. A imunidade tributária é uma faculdade que as pessoas políticas têm de isentarem determinadas pessoas, em determinadas situações, a cobrança de um tributo. Então, vou dar um exemplo para você. Quem ganha até R$2.000 por mês paga imposto de renda? Não é 2.000, é 2.000 os quebrados, né? Na verdade, é quem ganha até 28.000 por ano paga imposto de renda? Não, Por quê? porque é isento. Fala? Porque é isento. Então, veja bem, para responder essa pergunta, você tem que falar assim, professor, mas qual é o instrumento legal que diz que quem ganha menos que 28.000 não paga imposto de renda? Ah, é uma lei federal. Saúde, Mirella. É uma lei federal. Bom, se é uma lei federal, então é o caso de isenção. Ah, não paga esse imposto de renda porque está na Constituição que quem ganha menos que 28.000 no ano pode pagar imposto de renda. Então aí é imunidade, tá entendendo? É muito interessante isso daí. Porque, ó, vamos imaginar o seguinte, tá? Nós acabamos de ver que o proprietário de uma pequena gleba rural que explora essa gleba rural e que não seja proprietário de um outro imóvel, ele não paga ITR. Por que ele não paga ITR? É porque a União não quer cobrar dele? Não. É porque a União não pode cobrar dele. Por que a União não pode cobrar dele? Porque a Constituição não deixa. Agora, vem a União, institui o ITR e fala o seguinte, olha, pessoas idosas, proprietárias de uma propriedade rural de até 10 alqueires, não pagam ITR. Aí, veja, aí é a União que está isentando essa pessoa. É a União que está desobrigando essa pessoa, por vontade da União, expressa em lei. Então, eu vejo que a isenção, a vontade é das pessoas políticas de não tributar em determinadas situações. A imunidade, a vontade não é da pessoa política, a vontade é da Constituição, que proíbe a pessoa política de instituir o tributo sobre aquela situação. Ficou claro agora? Né? Né? Ai, meu microfone está travando aqui. Agora ficou claro. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Por isso que eu gosto muito dessa expressão aqui do professor Luciano Amaro, e eu confesso que eu já falei em sala de aula que essa frase aqui é de um outro autor. Vocês verem como eu estou ficando velhinho, né? Já tô batendo as botas já, né, cara? Aí eu fui dar uma olhada naquela minha apostila de 10 anos atrás, aí eu vi que não era o professor que eu falava, era o Luciano Amaro. Eu falei, nossa, citei essa frase aqui de um outro professor várias vezes. Olha aqui, ó. Competência tributária, isenção tributária. A competência, está ligada ao plano da definição da competência. Desculpa, gente. Vou colocar aqui, né? A imunidade, né? Está ligada ao plano da definição da competência. E a segunda, né? A isenção, opera no plano do exercício da competência. Por isso que, vejam que interessante, tá? Quando eu falo imunidade tributária, ela sempre está onde? Na Constituição. E ela é sempre ligada à definição da competência das pessoas políticas. Quando eu falo isenção, ela está onde? Ela está sempre na legislação. Ou seja, isenção, gente,
é uma manifestação do exercício da competência tributária. E a imunidade, ela trabalha no campo da definição da competência. Dúvidas? Então vamos lá. Perguntinha de prova para vocês aqui, ó. Pegadíssima essa aqui, hein? Essa aqui derruba que nem bola de boliche. Quer ver, ó? Vou fazer uma pergunta para vocês. Ó, artigo 156. Eu queria um texto de Constituição maior. Tá dando para vocês verem aqui? Ó, aqui, ó. 156. Compete aos municípios instituir imposto sobre 3. Serviço de qualquer natureza. Tudo bem? Em relação ao imposto previsto no inciso 3, ou seja, com relação ao ISS, cabe à lei complementar excluir da sua incidência exportações e serviço ao exterior. Isso aqui é imunidade ou isenção, gente? Imunidade, não é? Quem está... Cabe. Hã? Não sei, professor. Sou eu, Amanda, que estava falando. Achei que fosse Parece não sei. imunidade mesmo, não sei. Até porque o inciso 3 fala regular a forma e as condições como isenções. Então, mas ainda bem. É a Constituição que está impedindo a incidência do ISS sobre exportações? Então, é lei complementar. É a lei complementar. Então, veja, aqui... Então, isso não é imunidade. Então, isso é isenção. Então, isso não é imunidade. Primeira questão aí é essa. Isso aqui não é imunidade. Ok? É a Constituição delegando para a lei complementar excluir. Isso. Então, e quando a lei complementar excluir, ela vai estar fazendo uma... Isenção. Isenção. Quem falou aí, acho que foi a Carolina, falou baixinho, isenção. Foi isenção. Isenção. Porque a lei... Agora, presta atenção. A Constituição está dando competência para quem isentar? A lei complementar. Lei complementar de qual pessoa política? Município. Da União, dos Estados, Federal dos municípios. O município? Município. Lei complementar da União. Então, ó, é muito importante isso aqui, gente. Isso aqui é muito importante, tá? E foi exatamente isso daqui que eu passei a vergonha lá que eu falei para vocês. Eu voltei, peguei o livrinho, fui lá, estudei, e agora isso me permite dar uma aula melhor para vocês hoje. Ô, filha, para com isso. Isso me permite dar uma aula melhor para vocês hoje. Por isso que eu falo, professor que não estuda é que nem atleta que não treina. Tá? Presta atenção, ó. O artigo 156, parágrafo. Cadê meu parágrafo? Achei. Parágrafo. Vamos lá. Artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2. Então, olha só. Artigo 156, parágrafo 3º, tá? Inciso 2. Ele vai dar, olha só, ele vai dar competência para a União, mediante lei complementar, criar uma isenção de um tributo de competência do município. Porque, gente, presta atenção. Se a competência, se a isenção é exercício da competência, quem pode isentar? Só a pessoa política que for competente. Perfeito, gostei do raciocínio, Amanda, é isso daí. Pô, se o ICMS é competência do Estado, quem pode instituir ICMS são os Estados e o Distrito Federal, então quem pode isentar? Somente os Estados e o Distrito Federal.
Somente a pessoa política que tem competência tributária é a pessoa política que pode isentar. Eu acabei de falar para vocês que isenção é manifestação do exercício da competência tributária. Bom dia, Laila. Tudo bem? Entenderam, gente? Só que aqui no 156, a Constituição está dando competência à União, mediante lei complementar, para isentar um tributo de competência do município. Como é que se chama isso? Isenção heterônoma. Tudo bem? Então, olha só. O que é isenção? Vou colocar uma letra maior aqui para vocês, para ficar destacado. O que é uma isenção heterônoma? É quando uma pessoa política possui competência tributária para isentar um tributo de competência da outra pessoa política. Entenderam? Entendi, professor, mas isso é uma exceção, né? A Constituição não permite a isenção heterônica, tá? Ela só é permitida no caso expressamente previsto na Constituição, e é esse caso que eu estou falando para vocês aí. Tá ok? Existe uma outra situação, Amanda, e foi essa situação, a vergonha que eu passei na outra sala, que eu tô com ela na minha cabeça aqui, e tô com ela na minha cabeça e engasgada na minha garganta, né? Mas que acabou fazendo bem para mim, né? Porque me fez voltar a estudar. Vejam só. Caso um tratado internacional versando sobre matéria tributária, esse tratado internacional, ele pode isentar um tributo de competência estadual ou municipal? Tem que estar na Constituição, né? Então, mas aí, vejam só. Coloca ele no quarto também. Só que vejam só. Aí é interessante, ó. Quem celebra tratados internacionais? Quem? A União ou a... Não, é a República Federativa do Brasil. A União é o nome da República, né? Isso! Quem celebra tratados internacionais, tá? Com outros países, é a República Federativa do Brasil, é o Estado Federal Brasileiro. E esse tratado é celebrado pelos órgãos da União, porque são os órgãos da União que representam a República Federativa do Brasil, tudo bem? Então, quando a República Federativa do Brasil, o Estado Federal Brasileiro, celebra um tratado internacional, aí esse tratado internacional pode versar sobre impostos de competência dos estados e municípios. Mas aí eu até diria que não é uma isenção heterônoma no sentido do ISS, porque daí não é a União que está isentando, na verdade, é a República Federativa do Brasil, tudo bem? Certo, né? Certo. Carolina? Oi, certo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, muito cuidado. Então, veja só. Quem tem competência para tributar é quem tem competência para isentar. Salvo no caso do ISS, porque a Constituição expressamente determina a competência da União para criar isenção do tributo do ISS dos municípios. Há quem diga também que quando a União exerce essa lei complementar que está prevista no artigo 156, que na verdade não é a União, na verdade é o órgão da União agindo em nome da República Federativa do Brasil, tudo bem? Há quem pense assim também. E quando a República Federativa do Brasil celebra o Tratado Internacional, esse Tratado Internacional também pode versar sobre ICMS e ISS, tá ok? Isso ocorre muito, gente, quando o Brasil foi fazer aquele gasoduto com a Bolívia, né? Não sei se vocês sabem, mas tem um gasoduto que liga o estado de São Paulo com a Bolívia, porque a Bolívia fornece gás para as indústrias de São Paulo. A construção desse gasoduto teve um tratado internacional.
e ali ele disciplinava ISS. Porque você já imaginou o gasoduto para sair da Bolívia, que eu acho que é lá do Mato Grosso, para chegar em São Paulo? Quantos municípios ele não atravessa? Imaginou todos esses municípios cobrando ISS das empresas que prestam serviço para a construção do gasoduto? Então, teve um tratado internacional que regulamentou essa questão. E ele foi bem-vindo porque ele evitou essa celeuma aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Hã? Beleza. Gente, vamos fazer um intervalinho agora, porque eu vou falar para vocês agora das principais espécies de imunidade tributária. O Zoom não travou a nossa reunião hoje. Eu não queria parar ela, mas acho que agora já estamos no período já deu um tempo já. Então a gente vai voltar às 9h30, tudo bem? Vamos fazer um intervalinho e às 9h30 a gente volta. Alguém tem alguma dúvida? Professor. Pois não. Não, eu só queria falar aquele negócio que eu disse que ia falar na outra aula, sabe, a respeito das taxas. Eu fiquei com isso na cabeça também, pode falar. Não, é que o senhor tinha falado daquele negócio, eu acho que foi aquele caso em Ubatuba, que o município instituiu uma taxa de incêndio, sabe? Sim. Então, eu estava vendo umas jurisprudências, eu não sei nem se é relacionado ao caso de Ubatuba, porém eu vi uma jurisprudência dos tribunais superiores, acho que é de 2017, falando que esse negócio dessa taxa de incêndio é inconstitucional, porque a atividade dos bombeiros, que realmente é lutar contra os incêndios e tudo mais, é de competência estadual. Então, realmente não poderia haver instituição dessa taxa de sinistro, que eles chamam, ou taxa de incêndio. Mas daí eu não sei se aplicaria naquele caso, eu não sei se tem alguma peculiaridade, alguma coisa assim. É que o senhor tinha falado que o tribunal tinha falado que era constitucional, né? Então. Mas acho que era segunda instância, não era? Isso, exatamente. Tá. Daí eu acho que eu não sei se chegou aos tribunais superiores e daí entenderam que era inconstitucional. Então, no caso de Ubatuba, tá? Eu lembro que a taxa de incêndio ela foi tida como inconstitucional, ok? E aí depois o Tribunal de Justiça reverteu a posição, tá? Sim. E aí agora eu estou vendo um comunicado aqui, ó, tá? Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por isso que eu falo, tem que estudar, bicho. Estou passando a segunda vergonha da semana, tá vendo? Tem aqui ó, um comunicado, ó, 2017, ó, cobrança de taxa de combate a incêndio por município é inconstitucional. Por 6 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal, na manhã desta quarta-feira, manteve decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou inconstitucional a cobrança de taxa de combate a sinistros criada com o objetivo de ressarcir a área municipal, o custo e manutenção do serviço de combate a incêndios. Okay? Acho que é mais ou menos isso que eu vi mesmo. Então, mas veja bem, aqui eu não sei de qual decisão que temos que estudar a fundo, tá? Porque o caso de Ubatuba, eu tenho certeza para vocês que o tribunal reviu a posição do município, do juiz de primeira instância, tá? E julgou constitucional. Porque eu lembro que depois veio até a cobrança retroativa desde o início da ação, tá? Só que daí eu estou achando agora que o Supremo julgou inconstitucional e o TJ reviu a sua posição. Mas aqui também está falando que manteve a decisão do TJ de São Paulo que julgou inconstitucional. Então tenho que dar uma olhada, vou dar uma olhada a fundo para ver isso aqui para vocês. Tá bom? Não, beleza, eu tô fazendo a título de curiosidade mesmo, porque é muito engraçado que em primeira instância digam uma coisa, daí na outra dizem outra, daí depois dizem outra de novo. Isso daí isso daí não tem jeito, tá? Isso aí é assim mesmo. A primeira instância ela fala uma coisa, né? Depois vai para a segunda instância, em segunda instância fala outra. Isso daí é normal do dia a dia do nosso direito tributário. Tá legal? Uhum. Eu vou até procurar aqui, eu tenho um carnê de PTU aqui de Ubatuba. Eu vou dar uma olhada aqui, eu vou ver se eu acho ele aqui, e eu passo, eu quero ver se eles estão cobrando ainda. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Então, obrigado. tá bom, gente? Obrigado, viu?